Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir a nossa meditação e revelar a sua vontade para cada um de nós. Veja só, a minha amiga, e que coisa maravilhosa. Jesus deu autoridade para os seus discípulos, 70 discípulos. Ele comissionou 70 discípulos para irem pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar as pessoas. E eles voltaram, que bacana, eles voltaram felizes da vida. Eles voltaram alegres e muito alegres, mas muito alegres, porque os espíritos imundos se sujeitavam a eles, as pessoas eram curadas, as pessoas eram abençoadas, porque em o nome de Jesus, na autoridade de Jesus e na palavra de Jesus, então eles fizeram coisas extraordinárias. E quando eles falaram para Jesus, alegres, felizes, então Jesus disse assim: olha, vocês, nas minhas palavras, vocês não devem se alegrar porque os espíritos imundos se vos submetem, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Muito legal, né? Quer dizer, Jesus está falando aqui o seguinte: olha, vocês não devem se alegrar pelas curas, pelas maravilhas, pelos milagres, pelos resultados, ou pelo resultado da evangelização, do trabalho maravilhoso que foi feito. Mas, se há uma coisa que vocês têm que se alegrar, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. E então, interessante isso, quando Jesus falou isso, na mesma hora, olha só que bacana, na mesma hora, diz o texto que Jesus se alegrou em espírito. Diz o texto, naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito. E porque ele estava alegre em espírito, porque ele estava muito alegre em espírito, então ele fez esta oração, esse louvor de graças, dando graças ao Pai. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Quer dizer, foi da tua vontade. Jesus se alegrou em espírito, e porque ele estava alegre em espírito, ele fez essa oração das profundezas da sua alma, dando graças ao Pai.
Senhor dos céus e da terra. E aí, ele diz assim, voltando para os seus discípulos, ele disse assim, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os olhos que veem o que vós vedes. Quer dizer, bem-aventurados os que viram, que têm visto o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Porque está vendo, obviamente, né, um testemunho, ou testemunhos do poder de Deus. Então você vê, por exemplo, esse testemunho dessa jovem mulher que foi esfaqueada 20 e poucas vezes, não sei quantas vezes, e ela não morreu. Não morreu porque Deus a guardou, Deus a protegeu. E aí a gente vê a grandeza de Deus. Ele existe. Os incrédulos, os amigos dela, incrédulos, hão de dizer, realmente, isso é coisa de Deus, isso não é sorte, é coisa de Deus mesmo. Quer dizer, mesmo sendo incrédulos, eles estão vendo o testemunho do poder de Deus na vida das pessoas, inclusive dessa pessoa amiga deles. E Jesus disse assim, ele disse assim, olha só que bacana, que coisa maravilhosa. Ele disse para os seus discípulos, ele disse, eis que muitos gostariam de ver e não viram o que vocês estão vendo. E é verdade, muitos têm visto o poder de Deus. Sempre nós estamos postando aqui testemunhos maravilhosos, o dia inteiro, né? Nós colocamos na mídia todos os testemunhos que chegam até nós, do que Deus tem feito. Isso não é para mostrar o valor do trabalho, ou a eficiência do nosso trabalho, de jeito nenhum. Isso é para mostrar o poder de Deus para aqueles que ainda não viram esse poder, para que eles venham testemunhar, para que eles venham saber que Deus existe, que Ele continua vivo, e Ele é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. Então, quando você assistir um testemunhos maravilhosos que têm sido postados aqui em toda a mídia da Igreja Universal do Reino de Deus, é para isso, é para que todo mundo saiba que Deus é o mesmo. Ele não mudou. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e o fará no futuro. Agora, o problema, e aí é que está o grande problema, é que as pessoas acreditam, elas reconhecem que o poder de Deus, reconhecem que Deus existe. Só que isso não significa que elas estão se convertendo, ou elas se converteram, ou elas se entregaram à crença no Senhor Jesus. Elas aplaudem, bate palma e etc. Porém, isso não significa mais do que isso. Mais do que isso. Porque elas continuam vivendo o que somente o poder de Deus pode mostrar. Agora, é claro que por conta disso, há pessoas que se convertem, que se entregam, que estão passando muitos problemas, dificuldades, e essas pessoas, por mais condições econômicas que tenham, por mais sábias que sejam, elas não conseguem resolver os seus problemas, por exemplo, de tristeza.
uma tristeza interior, uma tristeza fora do comum, que nem ela entende, nem elas entendem. Infelizmente, essas pessoas têm um vazio na alma, carregam um vazio na alma. Para elas, o mundo é cinzento, não tem cor. Por quê? Porque dentro delas não houve ainda aquela revelação que o Pai nos dá através do Senhor Jesus. A revelação de que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem por outro, não há outra porta pela qual a pessoa possa passar e entrar a vida ou conquistar a vida. Não há outro. Não há religião, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o papa, não é o muçulmano, ninguém. Não tem ser humano, não tem religião, não tem nada que possa livrar uma alma do abismo, que possa dar sossego a uma alma aflita, senão o Senhor Jesus. Por isso ele morreu, para que pudesse dar a nós o que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, necessitamos. Deus, amiga e amigo, está sempre pronto para ouvir os nossos clamores, mas os clamores que venham atender à vontade dele. E é claro que ele quer curar, ele quer libertar, ele quer salvar, ele quer fazer maravilhas na vida da pessoa, mas, sobretudo, ele quer ser reconhecido, ele quer ser reconhecido como Senhor. É isso aí. E enquanto a pessoa não entender isso, e não obedecer, e não se sujeitar ao senhorio dele, a pessoa vai continuar sofrendo, gemendo, e ninguém pode fazer nada por ela. Ninguém pode ajudá-la. Por quê? Porque o problema espiritual se resolve de forma espiritual. Não é um problema emocional. É um problema estritamente espiritual. Que Deus faz resolver quando a pessoa é humilde em espírito. Difícil é ser humilde em espírito, porque todo mundo acha que pode isso, pode aquilo, acha que pode contar. O mundo conta com a força do seu braço, com o poder da sua inteligência, sua capacidade. Enquanto a pessoa estiver na dependência da sua força, do seu braço, ela vai sofrer. Porque se o problema é espiritual, como que você pode resolver na base da força da carne? Não é? Como vai resolver um problema dessas guerras que estão acontecendo na Europa, lá no Oriente? Como que se pode resolver esse problema na base da força? Não resolve nunca. Sempre vai haver matanças, sempre vai haver injustiças, dores, sofrimento. E não há como resolver, porque o problema é espiritual, é estritamente espiritual. E se o problema é espiritual, só tem um que pode resolver. É o Pai dos Espíritos. É o Pai eterno. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, amiga e amigo, eu não sei o que você está passando. Eu sei que muitos problemas têm aí expostos no nosso Instagram, Telegram. Muitas pessoas expõem as suas dores, seus sofrimentos, mas a gente pode orar, eu oro para Deus iluminar o entendimento, porque se Ele não iluminar o entendimento das pessoas, elas não vão se submeter a Ele. Elas têm que entender, tem que cair a ficha, que sem Ele não há como a pessoa resolver os seus problemas. Eu parto do seguinte princípio, que é o que aconteceu comigo. Se a gente recebe o Espírito de Deus, a gente se torna a pessoa mais rica na face da terra, porque o Espírito de Deus nos guiará no caminho, na vereda da justiça, na vereda do que é certo. Ele nos guiará aos caminhos, Ele nos guiará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas primeiro, nós temos que recebê-lo, submeter a nossa vida a Ele. Submeter a nossa vida a Ele. Porque foi isso que nós perdemos, quer dizer, na pessoa de Adão e Eva. Adão e Eva viviam uma vida maravilhosa, não tinha problema de nada, não faltava nada. Enfim, eram perfeitos, não tinham doença, não tinha enfermidade, não tinha nada, nem resfriado eles tinham. Eles viviam na perfeição da presença de Deus. Tinham o mundo a seus pés, o domínio sobre tudo. Mas quando eles desobedeceram a Deus, que significa deixaram de servir ao Senhor, por isso Jesus na oração disse: Senhor, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor. E ninguém mais é Senhor. Somente Ele é Senhor, um único Senhor. Então, quando Adão e Eva deixaram de considerá-lo como Senhor, único Senhor, e quiseram e se submeteram e se sujeitaram à desobediência, à rebeldia, quer dizer, eles deixaram de se submeter à palavra de Deus e se submeteram à palavra do mal, à palavra do diabo. Pronto. A partir dali nasceu a humanidade corrupta, toda perdida, desorientada. Para a pessoa voltar ao jardim do Éden, o jardim da inocência, ela tem que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e seguir as suas regras, obedecer a sua palavra. Não é só dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor. Não, é você aceitá-lo e segui-lo. E segui-lo. Se você segui-lo, que quer dizer obedecer a sua palavra, você vai ser feliz. É o que aconteceu com os discípulos, 70 que saíram curando, libertando, expulsando demônios. Eles voltaram alegres, felizes. Por que aconteceu isso? Porque eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. Então, os demônios se submetiam a eles. As doenças eram curadas. Então, havia maravilhas. Por quê? Porque eles se sujeitaram à palavra de Deus, obedeceram, serviram ao Senhor Jesus.
Então, o grande problema da humanidade é esse. A humanidade serve a si mesma, a carne, aos seus instintos, à sua vontade. Essa é a realidade. Você não precisa obedecer o diabo, basta você seguir aos seus instintos que estará satisfazendo a vontade do diabo. Mas se você quer obedecer à palavra de Deus, você vai ter que contrariar os seus instintos, as suas vontades, os seus desejos. Você vai ter que deixar de ser senhor do seu nariz para ser servo de Deus. É isso. Então, todos os conflitos no mundo se resumem nisso. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. Em outras palavras, servir a si mesmo é a mesma coisa que servir o diabo. Porque ele instrui, ele inspira, ele orienta e a pessoa segue aqueles instintos. Por isso que esse mundo está uma baderna, uma bagunça. Mas você não precisa seguir essa procissão do inferno. Você pode mudar a sua vida. Basta se sujeitar à palavra de Deus. Basta sujeitar a sua vida ao Senhor, o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo vai guiá-lo aos pastos verdejantes. Então, quando você muda a cabeça, quando muda o seu pensamento e coloca o seu pensamento de acordo com o pensamento de Deus, então a sua vida muda e você se torna a pessoa mais feliz na face da terra. Isso aconteceu comigo. Eu posso falar isso também. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, eu abri mão da minha vontade. Eu abri mão do senhorio a mim mesmo. E deixei me levar pela palavra de Deus. Então, Deus transformou a minha vida. Então, amiga e amigo, pense nisso. A fé é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência, de sabedoria. Porque a fé não é sentimento. A fé é atitude. É um raciocínio. Você raciocina, você pesa, você pensa, você avalia. Você vem servindo a si próprio ou a si própria. Há quantos anos? Desde que nasci. Pois é, e o que deu? Como é que foi a sua vida? Uma droga. Pois é, porque você estava servindo a si mesma, a si mesmo. Mas quando a pessoa deixa de servir a si mesma para servir ao Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos céus e da terra, então a vida dela muda o seu interior. Mudando o seu interior, vai mudar o seu exterior. Deus abençoe a você, minha amiga e meu amigo. Deus abençoe mesmo, abrindo o entendimento, iluminando a sua cabeça. Porque se Ele não fizer esse trabalho de abrir os seus olhos, você vai continuar cega, servindo a si mesmo, em outras palavras, também o diabo. E aí a vida fica realmente amarga. Deus abençoe. E hoje, você que tem família e quer salvar a sua família, hoje estaremos todos na Igreja Universal do Reino de Deus orando, clamando pela família. Você vê, o diabo, desde que entrou na vida do ser humano, ele destruiu o ser humano, destruiu o lar, destruiu os valores morais, espirituais. Um dos mandamentos da lei de Deus, que fala da obediência seguido de bênção, é no que diz respeito aos filhos honrarem seus pais.
Honra teu pai, tua mãe. Por quê? Para que te prolongue os teus dias na terra. Então, quando a gente honra pai e mãe, então está escrito. Está escrito. Os nossos dias são prolongados na terra. Mas o diabo deturpou, mudou essa ordem, essa disciplina. Ele falou, não, vocês têm que ser livres, não tem que ficar dando ouvidos à voz da mamãe e do papai, você tem que saber o que você quer, fazer isso, fazer aquilo. Enfim, o diabo destruiu essa consciência de respeito, de amor ao pai e à mãe, de respeito para com o pai e para com a mãe. Então, quando o pai ou a mãe amaldiçoa o filho é amaldiçoado porque ele tem autoridade para isso. Seja ele bom ou mal, mas é pai, é mãe, tem autoridade. E o filho que é sábio vai obedecer o seu pai, sua mãe. Eu lembro que mamãe e papai, nós éramos 7, sempre nós tivemos o maior respeito, tanto para com a mamãe como para com o papai. E sempre éramos obrigados a falar bênção pai, bênção mãe. Se a gente não pedisse a bênção, ele levava um cascudo. E aí, o que aconteceu? Nenhum de nós foi rebelde, nenhum de nós foi vagabundo, nenhum de nós foi traficante, ou viciado, ou toxicômano, ou, enfim, nenhum de nós foi bandido, não. Nós fomos criados dentro de uma disciplina. Não era perfeita, mas atendia pelo menos um princípio. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonga os dias na terra. E isso aconteceu. Deus abençoe a todos e até amanhã. Deus abençoe. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, o eterno Deus, que está em busca daqueles cujos corações são sinceros, transparentes, abertos, são o que são. Ainda que sejam pecadores, não importa, mas se são sinceros, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida deles, com certeza. Isso é tão certo como 1 mais 1 são 2. Então, ontem nós falamos sobre a palavra que Deus falou, dizendo, todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Que a pessoa aceite, não aceite. Ah, eu não creio em Deus, não interessa. Se você crê, se você não crê, a sua alma é de Deus. Não é que ela vai ser salva, não. Quer dizer que ela pertence a Deus. E o destino final dela, da sua alma, enquanto você estiver aqui neste mundo, neste planeta, na Terra, se você optar pela oferta que Deus lhe deu para salvar a sua alma, que foi o Filho dele, então ele perdoa todos os seus pecados, faz de você uma nova criatura e passa a morar dentro de você na pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Agora, se você rejeita, não importa, a sua alma ainda assim vai pertencer a ele, e ele vai julgá-la de acordo com as suas
próprias escolhas aqui na terra. Ele vai julgá-la. E ele vai salvá-lo ou perdoá-lo, ou salvá-lo ou dar um fim que tiveram a besta e o falso profeta, que nós falamos ontem, né? Que a besta e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Eu sinceramente, eu tenho uma vaga ideia do que seja o lago de fogo e enxofre. Eu tenho uma muito vaga ideia. Mas eu sei uma coisa, que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte. Desculpa eu estar rindo assim, porque realmente é duro, é difícil, mas a gente tem que ver que a gente tem que falar a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. É que quando a gente está ou tem a nossa vida firme, garantida, salva, a gente vive em gozo, em alegria do Espírito Santo. Mas quando não tem, a gente fica amuado, triste, abatido, depressivo, e tristeza na alma, né? Uma tristeza profunda. Mas veja só, quando Deus diz, eis que todas as almas são minhas, assim como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. A alma, contudo, a alma que pecar, essa morrerá. Morrer, também, já falamos aqui, mas vale a pena relembrar. Para Deus não existe morte. Você sabia disso? Para Deus não existe morte. É claro que a gente pensa que morte, morreu, está descansando. De jeito nenhum. A morte quer dizer separação. Quando nós tratamos de morte aqui a nível do nosso mundo, nós tratamos de uma pessoa que se separou, um ente querido que foi separado de nós. Uma pessoa morre, então ela foi separada da gente. Quer dizer, nós associamos a morte, do ponto de vista divino, com a separação. Foi isso que Deus falou com Adão e Eva. Olha, não toque naquela fruta, porque no dia em que tocares, certamente morrerás. Quer dizer, certamente serás separado de mim. Você vai viver a eternidade longe de mim. Isso é que é a morte. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quer dizer, vai estar com ele por toda a eternidade vivo. Agora, quando a pessoa morre sem Jesus, ela não vai estar, digamos, dormindo a eternidade. Não é mesmo. Há um lugar que Deus reservou para todos os rebeldes, a partir de Satanás, a partir do próprio diabo. Ele reservou um lugar especial para o diabo, e nesse lugar especial que nós falamos ontem, é o lugar onde há choro e ranger de dentes. É o lugar chamado Lago de Fogo, que arde com enxofre. Só para você ter uma ideia, uma vaga ideia, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele enviou fogo e enxofre. Até hoje, o lugar onde estava Sodoma e Gomorra está
É um deserto, não tem nada, não tem nada, nada, nada. Não tem mosquito, nem mosquito tem. Nem mosquito tem. Tem nada, zero. É um lugar confinado à solidão. À solidão. Aquele lugar lá. Agora, no lago de fogo e enxofre, que foi reservado, que nós falamos ontem, que a besta e o falso profeta foram para lá, foram jogados lá. O primeiro grupo que deu entrada no lago de fogo e enxofre, eu digo deu, porque vai dar. Para Deus, já deu. Deus já deu, conforme ele fala aqui. Já está definido isso. Então, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Então, os que vão ser salvos vão estar com ele por toda a eternidade. Mas os que estarão perdidos estarão lá no lago de fogo e enxofre, onde o primeiro grupo, como está escrito aqui em Apocalipse, o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre foi a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta. Poxa, muito forte. Agora, depois que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre, então o segundo grupo, que é o diabo, ele faz parte do segundo grupo que eu mesmo separei em grupos para que fique mais claro, mais fácil de se entender. Então, o primeiro grupo foi a besta e o falso profeta, que deram entrada, inauguraram o lago de fogo e enxofre. O segundo grupo, que constitui o diabo, também é o segundo, porque você verifica no capítulo 19, versículo 20, fala que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Isso no capítulo 19. No capítulo 20, fala do diabo. Aí vem o diabo, a vez do diabo. E no capítulo 20, versículo 10, diz assim: é o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Quer dizer, a besta e o falso profeta foram os primeiros a entrar, inauguraram o lago de fogo e enxofre. A vez agora é do diabo. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é forte demais. Está aqui escrito. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite, detalhe, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Imagine o que significa ser atormentado. A gente tem ideia do que é um tormento, não é? Uma preocupação, um problema grave que a gente enfrenta aqui na Terra, a gente fica atormentado, né? Por aquela gravidade, não é? A gente fica desassossegado, não é isso? O ser humano é assim, fica atormentado. Agora imagine você, quando Deus fala que a besta, o falso profeta, que agora está com o diabo, sendo atormentados dia e noite para sempre, eternamente. Eternamente. Puxa, é muito forte isso. Agora, pasmem, para você ter agora uma ideia, quer dizer, não sei se vai dar para você ter uma ideia, né?
porque eu entendo a dimensão da ideia do que está escrito, mas não chego a perceber o que significa o lago de fogo e enxofre. Porque, presta atenção, então, primeiro foram lançados no lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta. Depois foi lançado, se juntaram a eles o diabo, o que se rebelou contra Deus lá no céu, Lúcifer. Foi lançado também lá no lago de fogo e enxofre. Agora, pasmem, diz o texto sagrado que e a morte, olha só, e a morte e o inferno, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. É a segunda separação, digamos, para Deus. Para nós, a gente entende assim, separação. Mas aqui fala o texto, a morte. E aqui... Agora, olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, vamos recapitular para ficar bem claro. Primeiro, o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre foi a besta e o falso profeta. A besta aqui, eu penso que é o que vai acontecer, que está para acontecer. A besta e o falso profeta vão se manifestar nesse mundo, com certeza. E nós estamos vendo os sinais do fim dos tempos, e a besta e o falso profeta vão se manifestar aqui neste mundo e vão enganar muita gente. Eles vão enganá-lo, como já tem enganado. Mas eles vão se identificar, eles vão se mostrar. Então, primeiro grupo, a besta e o falso profeta. Segundo, o diabo. Capítulo 20 de Apocalipse fala do diabo. Segundo grupo, para mim. Terceiro grupo, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Agora vem o quarto grupo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas quem são esses que não foram escritos no livro da vida? Quem são esses? Amanhã nós vamos falar sobre eles. Amanhã nós vamos dar, aqui está listado. Se você procurar na Bíblia, você vai achar lá em Apocalipse, mas eu vou deixar para amanhã. Quer dizer, nós temos agora a besta, o falso profeta, o diabo. Agora, a morte vai se juntar com eles, e também o inferno. O inferno. Você pode imaginar? A morte e o inferno se juntarem também à besta, ao falso profeta, ao diabo. Você pode imaginar o ambiente que vai haver dentro desse lago de fogo e arde com enxofre? O lago de fogo e enxofre? Você pode imaginar? Você pode imaginar? Eu não sei. Porque, poxa, a morte vai entrar lá no lago de fogo e enxofre. E também o inferno.
Se você quiser saber mais a respeito do inferno, se você quiser saber mais a respeito dos tormentos que há aqueles que dão entrada no inferno, basta você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Toma nota aí. Lucas, Evangelho de Lucas, 16, capítulo 16, do versículo 19 até o 32, se eu não me engano. Lê esses últimos versículos de Lucas, capítulo 16, quando fala do rico, fala daquela história do rico e de Lázaro. O rico, quando morreu Lázaro, foi direto para o seio de Abraão. E quando morreu o rico, foi direto para o inferno. E estando em tormentos, você vai ler lá, você vai ver o que acontece com uma pessoa que dá entrada no inferno, a exemplo daquele homem rico. Então você vai ter uma ideia do que é o inferno. Mas esse inferno que o rico foi, para onde o rico foi, ele também é lançado no lago de fogo e enxofre. E aí? Bispo, me explica isso. Eu não vou explicar mais do que eu já expliquei, porque eu expliquei o que eu sei. Mas há muita coisa por trás dessas palavras. E que só o Espírito Santo pode iluminar, fazer você entender. Eu só sei dizer o seguinte, o que está escrito aqui vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Ele disse, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então não há como Deus voltar atrás. Não há como Deus, digamos, se arrepender, não vou acabar com tudo. Não vai ter isso. Não, vai ter sim. Não há como. Ele é Deus. Quando ele fala com precisão. E é o que acontece. Quando Deus fala, acontece. O que eu tenho que fazer diante dessas informações? No caso, eu falo da minha vida. Eu vou investir todas as minhas forças, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, eu vou investir toda a minha vida em ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque assim sendo, eu vou garantir a minha eternidade, a eternidade da minha alma com Deus, com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou garantir. Se eu não o fizer, então está certo a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, porque a morte e o inferno vão estar dentro do lago de fogo e enxofre. Se o inferno já não é fácil, imagine o lago de fogo e enxofre. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou vivendo um inferno. Ela não tem ideia do que é o inferno. Mas, para ela, diante do que ela sabe de inferno, ela acha que é um inferno. Poxa, eu vivo aqui atormentado, eu sou depressivo, eu sou uma pessoa que vivo com insônia, medo, nervosismo, ansiosa, eu vivo em angústia, para mim o mundo é cinza, não existe cor, não existe o azul, não existe o amarelo, não existe nada, só existe a cor cinza, porque eu vivo atormentado neste inferno. Só que tudo isso que a pessoa está passando aqui na Terra
não é nada, nem um chazinho, nem um odorzinho do que significa o inferno. Mas pior do que o inferno vai ser o lago de fogo e enxofre, porque o inferno também vai ser julgado lá no lago de fogo e enxofre. E quem estiver no inferno vai lá para o lago de fogo e enxofre. E amanhã nós estaremos falando sobre isso. Os que aqui fala e os que não foram, e aquele que não foi achado escrito, obviamente seu nome, no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem? Quem? Amanhã vamos responder para você. Deus abençoe a todos e até lá, até amanhã em Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha dirigir, conduzir os nossos entendimentos para que todos possamos pensar e agir de acordo com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo venha fazer isso, venha formar o caráter que Ele deseja em cada um de nós, para que cada um de nós venha santificar o nome dEle aqui na terra, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito de todos os dias estarmos aqui falando, ensinando, orientando de acordo com a palavra de Deus, para que todos tenham um só espírito, uma só fé, um só pensamento, um só propósito, um só objetivo, um só sonho. O sonho de viver a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, nós vamos falar, a partir de hoje, dos sinais, ou melhor, o sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai falar, você vai ler, vai tomar conhecimento dos sinais que precederão a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala que o reino de Deus será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino, que quer dizer a doutrina, as regras, a disciplina do reino de Deus, que são opostas ao reino ou aos reinos deste mundo. Com licença, deixa eu dar uma aliviada aqui na garganta. Muito bem. Agora, no capítulo 25, no capítulo 24, Jesus fala com os discípulos interessados em saber dos sinais da sua volta. E ele fala do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A igreja não institucional, a igreja espiritual, a igreja invisível, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que o diabo não pode destruir, as portas do inferno não prevalecem. Mas no capítulo 25, Jesus trata de pessoas, aí ele pontua pessoas que estão dentro
das igrejas institucional, ou a igreja institucional, que é a igreja ABC, a denominação ABC, enfim. Então você já entendeu o espírito da coisa. Aí ele fala, no capítulo 25, do reino dos céus. Ele trata, a meu ver, na minha fé, no capítulo 24, ele fala do reino de Deus aqui na terra. Aqui no capítulo 25, ele fala do reino dos céus. E o reino dos céus, disse ele, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, que é Jesus. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Essas 10 virgens compõem a igreja institucional, que dentro da igreja institucional existem as virgens que são de Deus e existem as virgens que são loucas. Quem é quem? Só Deus sabe quem é quem. Uma coisa eu sei, que as virgens de Deus são seladas com o Espírito Santo. Tem a marca de Deus. Tem o carimbo de Deus, que são as pessoas seladas, batizadas com o Espírito Santo. Nasceram da água e do Espírito Santo. São filhas de Deus. São os filhos de Deus. As outras 5 virgens são as pessoas que faziam parte da instituição. Elas faziam a obra de Deus, digamos assim, mas não faziam a vontade de Deus. Então, Jesus fala que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que estão misturadas neste mundo, nas igrejas. Mas, quando o reino dos céus se manifestar, quando vier o Senhor, o Rei do reino dos céus, então, obviamente, as loucas ficarão para trás e as prudentes vão entrar. Então ele diz, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E aqui a gente entende claramente, você sabe que azeite vem da oliveira, da oliva, a oliva é da oliveira. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. No templo, no tabernáculo e também no templo de Salomão, o azeite era muito usado porque servia para consagração, mas um azeite puro, a primeira prensa, não era qualquer azeite, não. Era o azeite da primeira prensa. Então, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Mas as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Então a gente crê, a gente acredita que esse azeite é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem a lâmpada acesa dentro de si. É como Deus fala
que não deixaria que o seu filho Davi, que era rei aqui, que a lâmpada dele se apagasse. Então ele teria uma lâmpada em Jerusalém. E de fato, a lâmpada de Davi era a sua unção. E apesar dos pesares, ele foi perdoado porque se arrependeu, mas houve um descendente dele que veio veio gerar Jesus. Maria era uma jovem, como José, da descendência de Davi. Então, elas levavam as loucas levavam as suas lâmpadas. São aquelas pessoas que carregam a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Mas elas não praticam aquilo que está escrito. Elas acreditam, mas não creem. E eu repito, acreditar é simplesmente acreditar. Você fica enamorado de uma pessoa, fica afeiçoado de uma pessoa, você acredita naquela pessoa. Mas só quando você casa é que você crê nela, você mostra que creu nela. E assim também, tem muita gente que é como as virgens loucas. Elas acreditam em Jesus. Foram até abençoadas, foram curadas, foram libertas. Aconteceu milagres na vida delas. Né? Igualzinho os 9 leprosos. Foram curados, mas seguiram a vida deles. Apenas um dos 10%, apenas um leproso voltou. Então, aquele leproso era como uma virgem prudente que levou a sua lâmpada, levou também o azeite. Então, eu espero que o Espírito Santo venha esclarecer para todos essa mensagem, porque isso aqui, minha amiga e amigo, é uma tremenda revelação, especialmente para todos os que estão dentro das igrejas, instituições, para que cada um saiba da sua própria situação diante de Deus. Diante de Deus. Para que cada um faça um exame introspectivo da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes. É isso mesmo. E venha chegar à conclusão se elas realmente são virgens prudentes ou virgens insensatas ou loucas. Porque é o que está escrito, que tardando o esposo, Jesus fala, tardando o esposo, quer dizer, Jesus, tosquenejaram todas e adormeceram. Quer dizer, todas elas, as 10, ficaram todas com pesado sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, houve um clamor, um aviso, um sinal, um despertamento, que é o que nós vamos tratar todas as quartas-feiras na Igreja Universal, a partir dessa semana. Você pode participar dessas reuniões, porque elas vão tratar exclusivamente dos sinais dos tempos. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens, as 10 virgens, se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas
se apagam, estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tá certo, não é falta de amor, é questão de prudência. A salvação é uma coisa muito pessoal, individual. Não tenha dúvida disso. Ninguém entra no reino dos céus com criança no colo. Ninguém entra no reino dos céus agarrado à sua mãe, seu pai, seus familiares ou alguma coisa deste mundo. Não. Cada um entra sozinho. Se tiver a lâmpada acesa, se tiver a sua lâmpada acesa, vai entrar. Mas se a lâmpada apagar, ela vai ficar de fora, porque a lâmpada apagada é um sinal de que a pessoa não pertence ao reino dos céus. Viveu na terra, viveu dentro da igreja, nasceu na igreja, foi criada na igreja, mas se desviou da fé, se afastou da fé, por alguma razão se afastou. Quer dizer, a lâmpada se apagou. E quando veio o noivo, vamos ver aqui o texto, o que Jesus fala. Mas as prudentes responderam: olha, se nós dividirmos o nosso azeite com vocês, vai faltar para nós, vai faltar para vocês. Então não dá. Desculpa, mas não dá não. E elas mantiveram. Vai lá comprar o azeite rápido, correndo, porque já foi dado o aviso. Aí vem o esposo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pronto. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Lá, sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você ir convidada para uma festa, mas você chega atrasado nessa festa, não sei se aconteceu, ou algum lugar especial, você chega a um jantar, enfim, alguma coisa, alguma cerimônia, você chega atrasado e a porta já fechou. Como é que você vai entrar? Assim vai ser naquele dia. Elas foram também comprar, mas o que aconteceu? Chegaram tarde. O noivo já tinha arrebatado as virgens prudentes, as sábias, as virgens que eram de Deus, que eram seladas com o Espírito Santo. Mas as outras virgens que viveram dentro da igreja, que viviam do costume da igreja que frequentava, da sua denominação, mas não tinha o Espírito Santo, essa ficou de fora. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. É muito forte isso. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Filho do Homem quer dizer, é o Filho de Deus dentro do homem. Então, essa, digamos, parábola serve para nortear, para dar uma direção, como referência para todos nós, quer
estejamos fazendo a obra de Deus ou não. Eu lembro que Jesus também disse algo semelhante a essa parábola das virgens, quando ele disse: vós fazeis a obra, mas não fazeis a minha vontade, em outras palavras. Mas, Senhor, espera aí, nós curamos enfermos em teu nome, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos muitos milagres, muitas maravilhas em teu nome. Jesus disse-lhes: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A mesma coisa que ele fala aqui para as virgens: nunca vos conheci. Certamente vocês usaram meu nome, usaram minha palavra, mas para fazer a vontade de vocês, não a minha vontade. Lembra que nós falamos que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre? Está escrito isso. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas nem todos que fazem a obra de Deus fazem a vontade de Deus. Mas todos os que fazem a vontade de Deus, com certeza fazem a obra de Deus. Mas nem todos que fazem a obra de Deus, entre aspas, fazem a vontade de Deus. Como é que é isso, bispo? Você vai verificar justamente nessa parábola. Jesus deixa muito bem claro, entre aqueles que fazem a obra de Deus e aqueles que fazem a sua vontade. As virgens nécias, com certeza, pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, porque elas faziam a obra de Deus. Fazer a obra de Deus dá a sensação de estar fazendo a vontade de Deus. Mas como que uma pessoa faz a obra de Deus, cura, liberta outras pessoas, faz maravilhas e vive no pecado, e vive na corrupção, na idolatria, vive na idolatria de si próprio, ou vive no erro? Como que essa pessoa vai entrar? Não é eu não vou entrar no céu, não é porque eu sou pregador do evangelho, não. Eu não vou entrar no céu porque a Igreja Universal do Reino de Deus, o Espírito Santo começou comigo, não é por isso, não. Eu vou entrar porque o meu nome está escrito lá. Por que o meu nome está escrito lá? Porque o Espírito Santo, quando veio sobre mim, ele me carimbou, ele me selou, ele me deu o nome novo. E isso é confirmado dentro de mim. Como que eu vou provar para os outros? Eu não preciso provar para ninguém. Mas para Deus, eu tenho mostrado com a minha vida, pautada na sua palavra, que o meu nome está lá, escrito no livro da vida. Agora, a minha dor, a minha frustração é ver que pessoas que um dia estiveram conosco, que aparentemente eram de Deus, aconteceram milagres extraordinários na vida delas, que não aconteceram na minha vida. Aconteceram coisas extraordinárias na vida dela que eu nunca experimentei. Eu experimentei o milagre dos milagres, que é receber o Espírito Santo. Isso sim. Mas elas não, elas receberam milagres palpáveis, vidas transformadas, etc. Mas, com o decorrer dos tempos, essas pessoas que aparentemente serviam a Deus, que mostravam sinais,
com curas, com libertação, com profecias, etc. Essas pessoas caíram, se afastaram. E se afastaram por quê? Porque não eram de Deus. O Espírito Santo mesmo eliminou, tirou do nosso meio. Não foi injustiça da nossa parte, não. A igreja simplesmente segue uma regra, uma disciplina, que quem não quiser entrar numa disciplina dela, vá para outro lugar, vá para outra igreja. Mas na Igreja Universal existe uma disciplina, uma ordem, que nós primamos, porque o reino de Deus não é bagunça, é disciplina, é ordem. Cada macaco no seu galho. Então, é assim dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. As pessoas têm que entender que a bagunça que elas viviam, a desordem que elas viviam lá fora, não podem trazer para dentro da igreja, porque a igreja é de Deus, é do Espírito Santo. Então, nós todos temos que estar enquadrados rigorosamente dentro da disciplina da fé, que é a palavra de Deus. Nós temos um manual de comportamento diário, todo o tempo, 24 horas por dia, que é a Sagrada Escritura. Se saímos dessa disciplina, logo não estamos mais inseridos no reino de Deus. E Jesus aqui mostra que há os enganadores, há as virgens nécias e há as virgens prudentes, que edificaram a casa sobre a rocha, que é Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, eu não estou aqui para julgar ninguém, de forma nenhuma, eu não sou juiz. Eu sou nada. Eu sou um servo. Nunca vou deixar de ser servo. Para que eu possa servir o meu Pai lá em cima, eu tenho que servi-lo aqui. E aqui a gente passa provas, desafios, tribulações, para que venhamos ser aprovados ou não lá em cima. Se não formos aprovados aqui, não o seremos quando Jesus voltar. Então, amiga e amigo, avalie a sua fé, a sua vida, o seu comportamento. Não fique olhando para a vida dos outros, não. Não fica, não, porque você perde seu tempo. Não fica a olhar para os outros. Eu lembro, e eu vou dizer isso, porque eu vi, eu sei, nós vimos mau comportamento da liderança da igreja onde eu nasci. Eu sabia. Eu tinha, digamos, eu tinha conhecimento certo, sabia. Mas eu nunca fiquei olhando para o pastor ou para o bispo, para o que ele fazia ou deixava de fazer. Isso é problema dele com Deus. Eu cuidava da minha salvação. E para que eu possa cuidar da minha salvação, eu não vou perder tempo com ninguém. Eu vou cuidar da minha salvação. Eu não quero saber o que o outro fez, deixou de fazer. Quando a Igreja Universal do Reino de Deus vem instituída, construída, nós aplicamos a disciplina desde o início do que está escrito na palavra de Deus. Então, quem não se adapta a essa disciplina, sai fora. No exército, o soldado que não é disciplinado, ele vai para a cadeia. Você sabia disso? Toda instituição tem que ter disciplina. Na família tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina na família, a família se destrói. Então, imagine a igreja do Senhor Jesus. Então, aqueles que fazem a obra física,
mas não vivem aquilo que pregam, não fazem parte, não estão fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus para poder fazer a obra dele. Se eu não fizer, se eu não estiver enquadrado na vontade dele, eu não vou poder fazer a obra dele. Claro. Para que eu pudesse estar dentro, inserido no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, eu tive que receber primeiro o Espírito Santo. Só ele me guiaria. Essa é a razão porque nós temos batido nessa tecla. Você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você aceitou Jesus, mas não foi batizado com o Espírito Santo? Ainda não é suficiente. Ah, mas está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É, mas eu tenho visto muitas pessoas que disseram crer no Senhor Jesus, foram curadas e se afastaram ou abandonaram o barco. Então, crer em Jesus não é simplesmente acreditar, é você viver de acordo com a sua disciplina. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aliás, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça. O Espírito Santo é justiça. Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Nós temos esse amor dentro de nós. E por isso estamos habilitados a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Então, há muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, que infelizmente, como diz aqui o texto, é metade. A metade das pessoas que estão dentro das igrejas, na minha ótica, na minha fé, na minha crença, porque 5 eram prudentes, 5 insensatas, loucas. Prudente é aquela que pensa, que ouve a palavra de Deus, entende e aplica na sua vida. Insensata é aquela que ouve a palavra de Deus, mas não aplica na sua vida. Não se conduz de acordo com as Sagradas Escrituras. Aí não tem jeito. E a metade ouve a palavra, não adianta cantoria, louvor, Jesus, eu te amo. Se você não pratica aquilo que você diz que crê, você não crê. Você diz que crê em Jesus, mas não pratica o que Jesus manda, então você não crê coisa nenhuma, você está se enganando. E aqui Jesus mostra que as 5 prudentes eram de Deus, mas as loucas, na hora do vamos ver, na hora em que tocou-se a trombeta, na hora que meia-noite, que disseram, eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Elas ficaram para trás. As 5 loucas ou insensatas ficaram para trás. Então, infelizmente, esse texto aqui é forte. Eu diria infelizmente, porque tem as 5 nécias, loucas, mas é a palavra de Deus. Mas é isso aí, minha amiga, meu amigo. E eu tenho visto isso aí na igreja. Eu tenho visto. E muitos de vocês têm visto. Então, avalie a sua vida, minha amiga, sua alma. Não é sua vida física. Se você é casada, bem casada ou mal casada, nada disso. Avalie, pese o seu coração, sua alma, seu espírito, de acordo com a balança divina que é a palavra de Deus. E descubra se você está com a lâmpada acesa e tem azeite de reserva, ou você é aquela que está com a lâmpada acesa, mas o fogo está se apagando e não tem mais azeite.
está fria, está esfriando, você está esfriando na fé, desanimando na fé. E quando muitas pessoas que estão desanimando na fé, elas dizem assim, elas pensam que fazem um grande favor para o pastor estar ali. Não, amiga, não. Se você for salvo, é o que nós queremos. Se você não for, nós pastores ficamos frustrados, ficamos tristes. Mas nós não podemos fazer nada, porque cada um é que deve cuidar de si mesmo. Cada um tem que cuidar para que a sua lâmpada não venha a se apagar. Eu não posso cuidar da sua lâmpada, nem você pode cuidar da minha. Cada um tem que cuidar de si. A salvação é individual. Deus não tem sobrinho, não tem neto. Deus não tem parente, não. Ou é filho, ou não é filho. Ou é ou não é. Amanhã vamos falar mais a respeito desse assunto, porque ele é extremamente glorioso, por um lado, mas pesaroso, por outro. E nesta quarta-feira, eu estarei falando sobre esse assunto, abordando esse assunto aqui em Chelas, na Igreja Universal do Reino de Deus em Lisboa. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.